Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 38. Quem achou a palavra de Deus, diga amém, Jesus. Amém. Aleluia. Que diz assim a palavra de Deus: e naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te que eu andeis diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e esta cidade eu o defenderei, esta cidade. E isto será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei que a sombra dos graus, que passou como o sol pelos graus do relógio de Acaz, volte 10 graus atrás. E assim recuou o sol 10 graus, e pelos graus que já tinha andado. E o cântico de Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra. Coloca a tua Bíblia no banco e pode se assentar dando glórias a Jesus. Aleluia, oh glória. Desde que eu entrei dentro dessa casa, já pude sentir a presença de Deus. Aleluia. Assim como a gente vai em alguns templos por aí ministrando a palavra de Deus, a gente sente a diferença de uma casa que tem oração. A gente sente a presença de Deus. É algo tremendo, irmãos. Amém? Tem lugares que a gente vai, que a gente sofre, que somos pregadores, sofremos para ministrar a palavra de Deus. Mas o nosso Deus, que é poderoso, Ele é grande, aleluia. Quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor, Ele opera milagres. Amém? E eu sinto que nessa casa tem joelhos que têm orado e chorado em favor dessa obra. E o Senhor há de recompensar cada um de vocês. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é bem clara aqui essa noite para nós, que fala sobre a vida desse rei tão maravilhoso. A Bíblia diz que ele era um homem tão piedoso, um rei tão piedoso, irmãos. Um rei que Deus cumpriu muitas promessas na vida dele. Ele foi um dos reis que voltou a adoração diante do povo. Ele levantou templos de adoração diante de Deus. Ele tirou todos os deuses estranhos e fez com que o povo voltasse para o próprio Deus, o Deus de Israel. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que veio a ele sobre a vida de Ezequias uma enfermidade mortal. A Bíblia não diz qual enfermidade era essa, mas quando nós olhamos para essa palavra, vamos trazer para os dias de hoje a enfermidade mortal. A enfermidade mortal nos dias de hoje, para mim, para a tua vida, nada mais abala um ser humano como um diagnóstico de um câncer, por exemplo. O câncer, quando ele vem na vida do homem, só o diagnóstico já mata 40% da pessoa. A pessoa já decai, a pessoa já, a fé um pouco declina, e assim vai. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que esse rei, o Senhor, Ele queria trabalhar na vida deste homem. E para cada vida, irmãos, para cada ser humano que existe na face da terra, existe um trabalhar de Deus, existe um processo de Deus na nossa vida, mas para cada processo tem um propósito, e para cada propósito existe um processo. E a palavra de Deus diz, irmãos, que havia um propósito de Deus no meio do processo dessa enfermidade desse rei. Irmãos, Deus queria com que o coração dele voltasse mais para o Senhor.
Por que missionária Miriam? Porque esse rei, irmãos, ele foi tão abençoado por Deus. Você vai ler essa palavra em casa e você vai entender um pouquinho mais. A palavra de Deus diz, irmãos, que esse rei ele foi tão abençoado, ele teve tanta riqueza, pastor, que ele se gloriou, ele se orgulhou daquilo que ele tinha. Ele queria mostrar a sua riqueza, do que Deus havia dado para ele. Então ali entrou um orgulho, um certo orgulho na vida desse rei. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que Isaías foi visitá-lo. E a palavra de Deus diz que o recado de Deus era esse: que daquela cama que ele havia subido, naquela cama que ele havia deitado com aquela enfermidade, ele não desceria dali com vida. Que o Senhor viria sobre a vida dele e então a morte chegaria. Não tinha mais jeito. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que sobre a vida desse rei teve o que? A humilhação. E a humilhação diante de Deus, não tem oração melhor para Deus do que a oração de humilhação. A oração de humilhação é dizer: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Senhor, eu não tenho nada, mas Tu tens, porque Tu é o dono da prata e é o dono do ouro. Então veio ali, aquele diagnóstico chocou a vida de Ezequias: que dessa cama tu não descerás. Ele disse: pronto, acabou tudo, acabou a minha riqueza, acabou o palácio, acabou tudo que eu tenho. Então a palavra de Deus diz, irmãos, que não existia mais nada na vida dele. Amigos não tinha ali, pessoas não tinha ali, família não existia ali. Mas existia o que, missionário? Uma parede onde ele lembrou de Deus e disse: Deus. Ali veio a humilhação diante de Deus, o choro contínuo, as lágrimas mais sinceras são aquelas que é dada lá num leito de enfermidade. São as lágrimas mais sinceras diante de Deus, são as orações mais sinceras diante de Deus. E a palavra de Deus diz que ele virou o rosto à parede e ele chorou amargamente muitíssimo. E que quando o profeta Isaías colocou os pés para fora do templo, para fora do palácio, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida do profeta e disse para ele: volta, e diz para o meu servo que eu acrescentarei mais 15 anos. Agora eu vou dizer aqui para os irmãos que existe um Deus na nossa vida que revoga aquilo que Ele fala. Como assim, missionária? Deus pode voltar atrás daquilo que Ele diz? Pode, aleluia, mas sempre quando Ele volta há um propósito de Deus naquela dor. Não que Ele não poderia, mas já tinha decretado um cenário de morte na vida daquele homem. Mas sabe qual era o propósito de Deus? Era quebrar o orgulho. Era dizer que o único centro daquele lugar, daquela riqueza, era o próprio Deus. Existe processo na nossa vida que nós passamos muitas das vezes, porque Deus quer quebrar paradigmas na nossa vida, exaltação na nossa vida, dizemos que nós somos alguma coisa, ou dizemos que nós podemos tudo, ou até mesmo Deus quer trabalhar no nosso vaso de alguma situação. Então Deus, Ele cria um caminho, um processo que vai gerar dor, um processo que vai gerar humilhação, um processo que vai gerar até mesmo, aleluia, desamparo, mas aquele processo existe um propósito de Deus. E então ali ele chegou naquele cenário, acabou tudo. E de repente lá veio o profeta, e quando ele viu, ele disse: meu Deus, lá está vindo o profeta de novo. Ele disse: assim te diz o Senhor, ouvi as orações, diz o Senhor, e vi tuas lágrimas. O Senhor te acrescentará mais 15 anos. Então Deus estava dizendo: estou te dando mais uma oportunidade de tu fazer melhor. Ei, talvez você já recebeu um diagnóstico de morte, de dor, de falência, aleluia, um diagnóstico de perda de esperança. Mas missionária, Deus revogou a minha situação. Ei, Deus te deu uma nova chance de fazer tudo diferente, de buscar a Deus a mais, de se entregar a mais diante de Deus, de fazer o teu melhor para Deus.
Deus, Ele cria caminhos. Quando nós nos colocamos na frente de Deus, Deus, Ele cria caminhos para mostrar para nós que nós não temos que ficar por primeiro, porque a nossa prioridade tem que ter Deus na nossa vida como prioridade em todas as coisas. Ah, missionária, mas existe... E como que Deus, Ele trabalha, irmãos? Em meio a um processo na nossa vida, Deus trabalha. E nada mais que o processo de Deus trabalhar é na nossa vida. Deus trabalha no cenário. Deus, Ele trabalha no cenário. Como assim, missionária? Na luta, nas dificuldades familiares, Deus trabalha ali também. Existem processos de Deus de cenário, existem. Mas existem processos de Deus que Deus trabalha dentro de nós. Porque aqui dentro de nós, quando Deus trabalha, nós jogamos para fora aquilo que Deus trabalhou na nossa vida. Então Deus trabalha de uma maneira tão linda para fazer a sua vontade na nossa vida. E existe essa enfermidade, irmãos, que cometeu sobre este homem. E a Bíblia não vai dizer, a Bíblia não diz qual era essa enfermidade. Mas ela diz que era mortal, era o fim para Ezequias. Era o fim daquele cenário, era o fim daquele homem, era o fim daquela riqueza, era o fim de tudo. Mas quando Deus, Ele colocou uma vírgula naquilo que Ele falou, Ele disse, não, vou te dar uma nova chance. Talvez nem tudo na tua vida está perdido. Talvez você tenha visto um cenário decretado de morte e você diz, não tem mais jeito. Mas o nosso Jesus que nós servimos é um Deus que revoga a causa perdida. Seja qual for ela, o Senhor está dizendo, eu sou Deus que revogo a causa perdida. Seja na tua família, seja no lado material, seja no lado espiritual. Deus é um Deus que revoga a causa perdida. Mas agora, missionária, meu Deus, enfermidade ela vem para destruir o ser humano. Enfermidades físicas. Ela vem, desestrutura a nossa vida, toca no nosso emocional, toca primeiramente na nossa fé. A enfermidade, quando ela vem na vida de um ser humano, ela toca, a primeira coisa, ela vai tocar na tua fé, na tua estrutura, da tua fé, do teu Deus. Então tu vai ter a dificuldade de acreditar que a cura virá. E existe esse tipo de enfermidade físicas, que ela vai atacar você, e você vai tentar desacreditar daquilo que Deus faz. Então você vai indo, vai perdendo a fé, e você vai desacreditando que Deus pode fazer um milagre, se o nosso Deus é o dono da vida. Mas também existe na nossa vida que no mais que estamos matando nos dias de hoje, hoje em dia, quase que 60% é o câncer que mata mais na face da terra, diante desse Brasil, vamos dizer. Mas diante do povo de Deus, no lado espiritual, existem enfermidades que têm matado muitos cristãos. Enfermidades espirituais. Essas enfermidades espirituais, irmãos, que existem no meio do meio cristão, são enfermidades que pessoas não se recusam a ser curado, se recusam a procurar o próprio remédio, se recusam a sarar aquelas feridas e pedir que Jesus os cure dessas enfermidades. Missionária, mas como? Existe a enfermidades espirituais. A primeira enfermidade, irmãos, espirituais que atinge no meio do meio cristão são as enfermidades do desânimo, a enfermidade que vem, ataca a pessoa. A fofoca é uma enfermidade que acaba com os crentes. Existem muitos tipos de enfermidades espirituais. Existem enfermidades também espirituais no lado espiritual. E ela ataca na nossa vida, irmãos, como se você estivesse enfermo, mas é espiritual. Como assim, missionária? Eu vou te explicar bem rapidinho aqui num testemunho. Fui ministrar a Deus na igreja do Itinga, numa campanha de cura e libertação. Então lá preguei numa sexta-feira, e de repente o pastor Marco disse: missionária, faz mais 3 dias, encerra para mim os cultos.
Faz 3 sexta-feira. E eu fiz 3 sexta-feira. Quando foi na terceira sexta-feira, veio um moço no final do culto e disse para mim: missionária, tem uma irmã que mora aqui perto da igreja, quer muito que a missionária vai lá fazer uma visita na casa deles. E quando nós, que somos ministros do Senhor, fomos convidados para culto com temas como este, estamos mexendo com o quê? Com o mundo espiritual, curas e libertações. Então os pregadores que pregam nesses tipos de cultos com temas, estamos agindo no mundo espiritual. Então nós temos que nos preparar, estar preparado aqui diante do altar, diante da igreja, para poder combater contra esse espírito, porque nós estamos mexendo no mundo espiritual. Então qual é, missionário? O primeiro revestimento é no lado de jejum e oração, não tem outra coisa, não tem outro meio. Se enfermidades, se coisas na tua vida que não tem diagnóstico humano na medicina, pode ser espiritual. E você tem que combater isso no lado espiritual, buscando a Deus no espírito. Ah, missionária, mas eu oro lá na minha casa, não muda as coisas. Então você tem que mudar de estratégia, porque existe coisas na nossa vida que só sai com jejum. Porque, missionária, de onde você está tirando isso? Pela palavra de Deus. Jesus disse que existia um castra de demônio que só saía com jejum e oração, não tem outra coisa. Então existe coisas enrustidas, maldições hereditárias, que só vai sair quando você dobrar o teu joelho e jejuar e clamar ao Senhor. Aí você verá Deus agindo. Então ali, irmãos, fui ministrar naquela e me preparei. Irmãos, quem aqui é pregador vai saber do que eu estou falando. Sabe, tu pregar num culto de pessoas caírem e na oração, e tu ir para casa assim, parece que tu se deu tudo de ti naquele culto. Eu fui assim, eu disse: meu Deus. Botei o pé para fora, o irmão disse: missionária, o jovem disse: tem uma irmã ali que quer a visita tua ali na casa dela. Isso era o segundo dia da campanha. E eu fui, eu disse: amém, vamos lá. Aí fomos, oramos na casa da irmã. Quando eu entrei naquela casa, pastor, eu tinha uma graça tão grande, não que hoje eu não tenho, mas naquele tempo assim, Deus ele me dava uma graça tão grande, que eu só entregava o jejum depois que eu pregasse. Hoje parece que eu não consigo mais, não sei se é porque eu envelheci. Parece que eu sinto uma dor, assim, um vazio na minha barriga. Eu tenho que entregar antes de eu pregar. E antes, irmãos, aí eu fui lá na casa. Quando eu botei meus pés dentro daquela casa de madeira, parecia que eu sentia a casa tremer. Eu disse: meu Deus, que coisa. Eu sinto algo, uma presença negativa aqui dentro. Comecei a orar dentro da casa daquela irmã, repreendi. Eu não sabia da situação. Aí eu falei para ela: irmã, o Senhor me mostra, o Senhor me revela aqui, irmãos, numa visão, há uma boneca de pano, com vestido assim, 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 com desenhos assim, assim, dessa cor, guardado. Eu não sei se está dentro da tua casa, mas o Senhor me mostra que está aqui dentro. E foi feito um trabalho nessa boneca. E esse trabalho que foi feito nessa boneca foi direcionado para uma criança. E aquela mulher começou a chorar. Ela disse: missionária, eu queria que a missionária viesse aqui mesmo, porque eu tenho uma filha, eu quero que a senhora vá dentro do meu quarto, veja a minha filha. E eu fui lá, entrei dentro do quarto da mãe, olhei uma criança, irmãos, olha, irreconhecível. A criança tinha um peso de um bebê, mas a criança já tinha 5 anos. A criança estava irreconhecível. E eu olhei para aquela criança e disse: meu Deus. Ela disse: missionária, desde o aniversário dela, de 5 anos, ela começou a parar de comer, não comeu mais nada. Os médicos não acham que ela tem, não tem diagnóstico, eu não sei mais. Eu paguei, meu irmão me ajuda, pagamos planos, pagamos isso, e ninguém descobre, missionária, que essa criança tem. E está aí. Mas agora a missionária tocou nessa boneca. Tem uma boneca. Só que eu não sei se ela tem com esse vestido, mas ela está ensacolada lá no quarto dela. E não, eu vou procurar.
E eu vou mandar para a missionária. Mas não é que eu não acredito, ela disse. Mas essa boneca, missionária, foi dada pelo meu esposo. Então não tem como, né, missionária, meu esposo fazer um trabalho para minha filha. Eu disse, amém, irmã. Não, vamos orar. Oramos ali e eu vim embora. Vim para casa quando foi na outra semana, próximo do dia que eu ia lá ministrar. A irmã me liga e disse, missionária, eu quero que a missionária vai vir pregar aqui na igreja. Eu disse, vou, sexta-feira. Ela disse, então a missionária passa aqui em casa, porque nós queremos conversar contigo. Eu disse, meu Deus. Jesus, fui lá, preguei no culto, foi uma bênção, terminei o culto, foi na casa da irmã. Cheguei lá, estava a mulher, estava o esposo, estava o irmão, estava a mãe dela, estava a sogra, estava todo mundo. Eu disse, meu Deus, vão me crucificar aqui. Aí entrei na casa e disse Pai do Senhor para todo mundo, dei todo mundo para o Senhor para quebrar o gelo. Aí fui, ele disse, missionária, está aqui, eu quero pedir perdão para a senhora. Eu disse, benção, mas por quê? Ela disse, não, irmã, aquela boneca foi o seguinte, eu abri a boneca e está aí aberta para a senhora ver. A boneca tem algo dentro, foi feito um trabalho dentro. Irmãos, quem já viu um trabalho de voodoo? Quem já viu? É um bonequinho assim, mas ele estava cheio de agulhas, engatado na garganta daquela boneca de pano. Então eles abriram e viram aquilo ali. Então ela pressionou o marido e disse, como que tu me desse uma boneca dessa? Quem, da onde? E o marido confessou. Ele tinha uma amante, ele era caminhoneiro, tinha uma amante numa outra cidade. E ele não deixava da mulher, porque ele dizia, olha, eu não posso deixar da minha mulher, porque eu tenho uma filha com ela. Então eu não posso abandonar ela, porque eu tenho essa filha. E hoje, daqui a esses dias, vai ser o aniversário dela. Não posso estar aqui, eu tenho que estar lá. Ela disse, então, que belezinha, vamos comprar uma boneca. Eu vou comprar e você dá para ela de presente. E ele disse, não, tudo bem. E veio e deu como se ele tivesse dado. Pega, filho, uma boneca, o pai comprou para ti lá numa outra cidade, assim. E a menina pegou aquela boneca. E depois daquele aniversário, ela não comeu mais, não tomava mais água, não se alimentava mais, e foi secando, e os médicos não descobriam, ninguém sabia. O que significava isso, missionária? Enfermidades espiritual. Ela tinha que ser combatida contra o quê? No espírito. Médico nenhum iria saber qual era o problema daquela criança. Então ela disse, missionário, o que nós vamos fazer? Eu disse, nós vamos orar, irmãs. Agora que você acreditou que é Deus que fala, agora daqui em diante Deus vai trabalhar e você vai ver que essa criança vai se levantar dessa cama e vai começar a engordar, porque Deus é fiel. Ele veio para quebrar toda maldição. Mas missionária, por que Deus permitiu na vida daquela mulher? Porque haveria ali um propósito de Deus, uma restauração naquele matrimônio e uma restauração ministerial na vida daquele casal, que deixaram tudo de fazer para Deus. Então nós fomos ali, oramos, e quando foi no outro culto, que eu fui pregar lá, e foi num domingo, passando alguns dias, se eu não me engano foi até meses que passou, e eu fui pregar lá num domingo, e o Espírito Santo de Deus me impulsionou muito para me visitar aquela família. Eu disse, eu vou lá fazer uma visita para aquela casa que fica próximo da igreja. E fui lá, bati palma, entrei na casa. Quando eu vi, irmãos, a menina estava irreconhecível. Irmãos, ela tinha engordado mais de 15 quilos. Ela estava assim, irreconhecível, brincando, correndo. E o meu Deus, Ele é fiel. Mas o que significa isso, missionária? Enfermidades espirituais. Quando você clama, busca e tem algo que não sai, combate no espírito, vai no jejum, vai na oração, que vai sair. Em nome de Jesus, Deus vai mostrar o oculto e o escondido e vai dar vitória, oh glória. E daí ela adiciona, missionária, daí eu entrei numa coisa com meu esposo, tu larga dela e aí larga esse emprego e nós volta para a igreja, ou então tu vai com ela e me deixa eu viver em paz, que eu quero voltar para a igreja. Ele disse, não, eu largo o emprego, eu largo dela e nós vamos voltar para a igreja.
E os dois voltaram, irmãos. Hoje eles dirigem uma igreja, eles abriram uma igreja para lá do Itinga. Bênção de Deus. A menina já está grande, já está grandona. E Deus, Ele é fiel. Mas, missionário, existe um processo no meio da dor, existe um processo no meio da tua dor. Mas para esse processo no meio da tua dor, há um propósito de Deus, que Deus está trabalhando na tua vida. Então, sabe o que você faz neste processo que tu está passando? Aleluia, adore ao Senhor, olhe somente para Deus, fale somente com Deus, busca somente de Deus, que tu verás o propósito de Deus gerando no meio deste processo. Deus vai gerar projetos de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar, no teu ministério, em nome de Jesus. Oh glória, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. E ali, irmãos, eu pude ter uma experiência na minha vida, no meu ministério. Ali eu pude ver com os meus próprios olhos algo espiritual, irmãos, e algo assim. Olha como o diabo ele trabalha no meio da nossa vida, no meio do... Quando você sente algo, busca a presença de Deus. Se está passando por algum problema de saúde, primeiramente, busca medicina, eu te aconselho, porque Deus deixou a medicina do homem para você procurar. Mas se não resolver, busca Deus. Ou busque primeiro a Deus. Se Deus não resolver, busca a medicina. E se a medicina não achar, vai buscar no joelho, no jejum, que Deus vai mostrar o que é. E Deus vai trazer a solução para o teu problema. Ah, missionária, mas é só enfermidade que o diabo tenta... Não, não é só isso não, é para tudo. O inimigo vem, ele coloca coisas em tudo na nossa vida, tudo, para te parar, para te barrar, para te desistir. Existe para tudo. Eu vivi, irmãos, um tempo lá na igreja onde eu congrego, onde nós somos os pastores daquela igreja pela misericórdia de Deus. E eu entrava dentro daquela igreja, irmãos, me batia, pastor, um desânimo tão grande, mas um desânimo, a minha vontade era de voltar para minha casa. Eu botava o pé dentro da igreja, assim, me dava um desânimo, parecia que eu estava doente, enferma. Eu dizia, meu Deus, parece que eu prefiro estar lá na minha casa do que estar aqui. O que está acontecendo? E eu não... Se eu subi o altar, eu senti aquele peso assim sobre a minha vida, sobre a igreja. Era tremendo, e não era só eu que sentia, parecia que o povo inteiro. Meu Deus. E eu e meu esposo fizemos o quê? Fomos para o jejum, fomos para a oração, fomos para o joelho. Começamos a orar e botar a nossa vida em oração, para que Deus mostrasse o oculto do que estava acontecendo. E eu com os joelhos dobrados, irmãos, com os joelhos dobrados, um certo dia, bem antes disso tudo acontecer, eu tive uma impressão dentro da minha casa, como se alguém entrasse dentro da minha casa, como se não deixasse como eu deixei. Eu disse para o meu esposo, amor, não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que não está do jeito que eu deixei. Ele disse, amor, está ficando doido? Quem que ia entrar dentro de casa? Eu disse, eu não sei, parece que alguém entrou dentro da nossa casa. Irmãos, e depois daquele dia foi assim, o peso dentro da igreja. Aí eu fui para o joelho, comecei a orar, buscar a Deus, no jejum, na oração. E quando eu dobrei os meus joelhos diante da porta, ali botei meu joelho e o meu rosto diante da porta da igreja, assim, no tapete da igreja. Estendei minhas mãos, coloquei meu rosto lá no chão, clamei a Deus, o Senhor me deu uma visão. Eu vi a minha identidade enterrada. Eu disse, meu Deus, aonde que é isso? O Senhor me mostra, o Senhor me revela, Jesus. Era a minha identidade, irmãos. E o Senhor foi me mostrando, e eu fui... Falei, Jesus, parece que essa visão parece que é na frente da nossa igreja. E fui indo na frente da nossa igreja, fui olhando, e é tudo brita. E eu fui olhando, não vi nada. E de repente senti um cheiro, um odor muito forte. E eu peguei, fui ver assim, desgravatei onde estava mais ou menos o cheiro. Tinha um sapo, com a boca tudo costurada, irmãos, e adivinha? A minha identidade enrolada dentro. A minha identidade lá dentro. Eu disse, Jesus, meu Deus. E tinha ali, irmãos, muitas, sabe, chaves que se compra, chavezinha mesmo, sabe? Que se compra para fazer obras, macumba, essas coisas. Tinha chaves ali, tipo um molinho de chave assim.
todo assim, cheio de cadeadinho. Eu disse, meu Deus, foi feito um trabalho dentro desse sapo, isso estava tudo dentro do sapo para fechar a igreja. Eu disse, meu Deus, Jesus. E ali, irmãos, eu estava com culto de sexta e domingo. Eu dirigi o culto de sexta e de domingo. Sexta, cura e libertação, e domingo. Irmãos, assim, era tremendo o que Deus fazia naquele lugar. Porque nós buscávamos, tinha irmãs intercessoras que nos ajudavam ali na oração. E foi aquilo ali, foi minguando, irmãos. Mas o Senhor mostrou e revelou e passou aquele vento. Então eu quero dizer para os irmãos que existem obras espirituais na nossa vida, que o diabo ele vem de mansinho e tenta te ferir e te prejudicar a tua vida, para que te destabelece diante de Deus, para você fugir do propósito que Deus tem na tua vida. Ah, missionária, está um desânimo na minha vida, agora também eu oro, não saio do lugar, eu oro, nunca. Você vive num ciclo repetitivo que você nunca sai. Algo de errado está acontecendo, vai para o jejum, que Jesus vai quebrar esse embaraço na tua vida, e Jesus vai te dar vitória em nome de Jesus, e o nome dele será glorificado. Às vezes o que Deus quer na nossa vida, ah, missionária, eu estou sozinho, o pastor não vem me visitar. Missionária, para de ficar dependendo de oração dos outros, de irmãos, de irmãs. Eles são bênção na tua vida, você pode pedir ajuda para eles, mas o que é para nós fazer, nós temos que fazer, dar o nosso passo para Deus trabalhar na nossa vida. Haveria um propósito de Deus, e Deus só permitiu uma parede diante de Ezequias, para ele lembrar do seu orgulho e se humilhar perante Deus, para que o propósito de Deus continuasse na vida dele. E Deus foi misericordioso e deu mais 15 anos. Deus quer acrescentar algo na tua vida em nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui nessa noite que o nosso Deus, o meu Jesus que eu sirvo, esse Deus que passeia no meio da igreja, esse Deus que está, aleluia, no nosso meio nessa noite, eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus, que onde tiver um lar com falência, aleluia, de empresa, seja o que for, seja de enfermidade, o meu Jesus nessa noite está mandando uma milícia de anjo, aleluia, a tua direção da tua casa, e Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Haverá testemunho nessa igreja para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh glória, bate palmas para o Senhor, que Ele merece.